O nosso convidado, Geraldo Campetti, que é nosso amigo, nosso irmão, lá do Distrito Federal, é vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, com atuação destacada. Ele trabalha muito na área de divulgação doutrinária. Além disso, é reconhecido como autor, editor, palestrante e também é apresentador do programa de TV da Federação Espírita do Estado da Bahia. Então, aqui é a nossa satisfação, nosso orgulho estarmos aqui com o Geraldo Campetti, conosco nesta noite, a quem eu dou a palavra agora para fazer a sua apresentação, Geraldo. Querido amigo Mário Sérgio, querida Solange, nosso amado Divaldo, apóstolo do bem, a quem a gente tem a honra e o privilégio de sermos contemporâneos nesta jornada abençoada da existência aqui na Terra. Agradeço de coração a gentileza do convite, a oportunidade de estarmos aqui neste programa que leva tantas mensagens de consolação a tantos corações sofredores que demandam o Evangelho e que também levam tantas mensagens de luzes para as mentes sedentas de encontrar esta paz que o Espiritismo, igualmente revivecendo o Evangelho de Jesus, nos oferta. Então, uma grande satisfação para mim, uma honra estar aqui nesta oportunidade para aprender, especialmente com o nosso querido Divaldo Franco, que é nosso irmão maior, é mestre para todos nós, de quem a gente tem muito que aprender, haja vista essa farta literatura maravilhosa de vários espíritos que a gente tem a oportunidade de ler e de estudar. Então, Mário Sérgio, eu queria agradecer a todos vocês, muito obrigado pelo convite, pela presença dos que estão aqui, presencialmente acompanhando aí na Mansão do Caminho, no Centro Espírita Redenção, e também aos queridos e queridas que estão acompanhando agora pela internet e que assistirão também este programa tão importante, tão significativo para a divulgação da mensagem de Jesus à luz do Espiritismo. Boa noite a todos, uma satisfação estar aqui com vocês. Muito obrigado, Geraldo, pela sua apresentação. Então, vamos dar início agora às nossas perguntas, para serem respondidas tanto pelo Geraldo quanto pelo Divaldo. Então, a primeira pergunta eu vou fazer diretamente agora para o Geraldo Campetti, que é a primeira, Geraldo, para você, por favor. A Cris, que uma pergunta aqui que veio pelo YouTube, e ela pergunta se a desencarnação é dolorosa. Olha, algumas pesquisas revelam que reencarnar pode causar mais temor, medo, do que propriamente a desencarnação. Nós temos na literatura espírita, trazida por André Luiz, na psicografia de Chico Xavier, no livro Os Mensageiros, que agora inclusive está em cartaz, né, no cinema brasileiro, exatamente a desencarnação de Fernando. E a gente vai observando que a desencarnação deveria ser um processo absolutamente natural, que a partir do momento que nós estamos vivos aqui na Terra, encarnados, evidentemente nós vamos desencarnar em algum momento. Nós aprendemos pela lucidez de Manuel Filomeno de Miranda, no livro Temas da Vida e da Morte, na psicografia do apóstolo do bem Divaldo Franco, que desencarnar é um pouco diferente de morrer. Esse esclarecimento Joana de Ângeles também vai trazer para nós, porque a morte é a extinção da vida orgânica. Então, quando, por exemplo, há o esgotamento natural dos fluidos vitais, quando há a chamada morte, então o espírito se afasta, se desliga do corpo.
É assim que Allan Kardec coloca para nós, trazendo a revelação da espiritualidade maior em O Livro dos Espíritos. Mas a gente sabe que a morte é a extinção da vida orgânica, a desencarnação, como ensina Manuel Filomeno de Miranda e Joana de Ângeles, é a libertação do espírito das amarras do corpo físico. Porque muitas vezes há a chamada morte, mas o espírito ainda, que somos nós, em essência, permanecemos vinculados às questões materiais, às preocupações. Nós ainda não conseguimos nos desvencilhar, nos desapegar. Por isso, a preparação para a chamada morte e, consequentemente, a desencarnação, assim deve ser o processo natural, deve ocorrer ao longo do tempo. Então, a morte com a desencarnação poderá ser dolorosa se o espírito não estiver devidamente preparada ou preparado para aquele momento. Nós temos Ernesto Bozano falando dos fenômenos psíquicos no momento da morte. Tem também os estudos de Gabriel Delany, que vai trazer para nós experiências que aconteceram exatamente daqueles espíritos que se manifestam para trazer para nós como é que tudo acontece. Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, na segunda parte, ele faz entrevistas que são chamadas de evocações com espíritos em diversos níveis, inclusive espíritos felizes e sofredores. Então, a desencarnação, assim como a reencarnação, não é idêntica para todos. Ela funciona de acordo com o estado evolutivo de cada um. E a desencarnação vai se dar de uma maneira leve, branda, amena, se nós estivermos devidamente preparados para esta libertação. Se estamos com a nossa mente ainda presa a preocupações, a perturbações, se o nosso coração está ali envolvido, com emoções que ainda estão em desalinho, naturalmente a morte não nos vai nos libertar como num passe de mágica. A gente ainda ficará preso, atado às questões que vão causar essa perturbação. Emmanuel fala, pela psicografia do apóstolo do bem Chico Xavier, que quando nós desencarnamos é perfeitamente natural, comum, que a gente fique ainda durante um tempo cercado por uma espécie de psiquismo que é o reflexo daquilo que nós mesmos criamos. E não necessariamente representa a verdade. Então, a gente pode alimentar alguns sentimentos, emoções, criar algumas realidades que ainda vão nos acompanhar logo depois do passamento, até que a gente consiga encontrar o equilíbrio. Então, desencarnar deveria ser um processo natural de libertação sem dor, mas nem sempre assim acontece, porque muitas vezes nós ainda não estamos preparados para esse processo abençoado do retorno ao plano espiritual, que é a nossa verdadeira morada, por intermédio da desencarnação. Muito obrigado, Geraldo. Divaldo, uma pergunta também aqui do YouTube, de João. O bem que anula o mal pode ser para outra pessoa ou tem que ser para quem sofreu o mal? Em realidade, o bem que se faz a si próprio faz bem. Fazer, portanto, bem é uma ação meritória para o progresso do indivíduo. No entanto, à semelhança de uma luz, esse bem esparge claridades que podem ajudar aqueles em benefício dos quais nós dirigimos. Por exemplo, eu tive uma irmã que desencarnou por suicídio, faz muitos anos. E depois que ela sofreu muito, apareceu-me um dia para agradecer as orações que eu fazia em seu benefício e também pelas ações de beneficência que eu realizava em benefício dela, tendo em vista a afeição que nutria por ela, eu procurava fazer o máximo que estava ao meu alcance. E eu fazia pedindo a Deus que transformasse este benefício
em uma ação positiva para que a sua dor fosse diminuída. Isto é, ela ingeriu um tóxico e teve a morte por envenenamento. Façamos uma imagem aritmética. Faz de conta que ela cometeu uma pena de valor negativo número 100. Era uma endividada de número 100. Ela precisaria de fazer muito bem para reabilitar-se, porque não é a dona da vida, não tem o direito de usar a vida de uma maneira que seja negativa. O bem que eu lhe dediquei era o meu esforço em ternura por ela, valia, digamos, 100, mas a sua falta eu não poderia apagar. Porém, o bem que ela me inspirou dava-me para diminuir a dor em 10 pontos. Ela passaria a dever 90, ou menos, de acordo com a profundidade e o sacrifício. Naquela época, nós tínhamos os lares família, e nós tínhamos cerca de 115 crianças socialmente órfãs. Então, sendo meu irmão secretário de Segurança de Feira de Santana, eu fiz um pedido estranho. Todo mundo se preocupava com a criança que não tinha pais, levados pela morte. Mas uma criança deixada em qualquer lugar é uma criança órfã socialmente. E eu me preocupava muito com a prostituição, porque na cidade que eu nasci, havia uma rua dedicada ao chamado Elemento Rosel, às alegrias, e aquilo na minha infância me impressionava muito. Então eu pensei em atender 10 crianças cujas mães fossem profissionais do vício. Eu fui à Feira de Santana, visitei praticamente todo o sexo e escolhi crianças que dormiam com a sua mãe enquanto ela praticava sexo com estranhos. Então eu perguntava, quem será dessa criança? Desde cedo, não tendo onde deixar, ou deixava na rua, ou ficava no quarto de que ela era hóspede. Então eu peguei 10 crianças bem problematizadas e disse a Deus, eu vou fazer isso em homenagem à minha irmã Nair. Ela era tão nobre, tão boa, cometeu esse desvario, mas se ela pudesse, ela educaria 10 crianças, porque no seu matrimônio ela não teve filhos. Então eu vou cuidar dessas crianças como se fossem seus filhos. E eduquei, trouxe também as mães, algumas conseguimos oferecer uma profissão, porque elas estavam naquele local por falta de outra opção pela vida. Não tinham profissões, eram ignorantes. A situação sociológica era muito perversa, e ainda é muito perversa para com a mulher. Então, algumas eu consegui encaminhar para serem costureiras, auxiliares de enfermagem. Colocamos em cursos, e eu dizia, em homenagem a Nair. Se eu não a amasse tanto, não ia ter essa preocupação de ajudar a ninguém. Então, graças ao amor que lhe devo, e um dia ela me apareceu tranquila e me disse, Di, as suas orações chegam-me ao coração. A minha dívida está na exclusiva dependência de eu sofrer o mal que fiz na próxima reencarnação e do bem que eu possa fazer. Então, de acordo com o nosso arsenal de bondade, orarmos pelo próximo, por aqueles que são devedores, é ajudá-los a libertar-se da carga do seu próprio pecado. Obrigado, Divaldo. Geraldo, uma pergunta do público aqui presente. O Ministério da Reencarnação existe apenas na colônia Nosso Lar
ou em todas as colônias espirituais tem essas divisões de ministérios? Todas as colônias têm essa divisão de organização de ministérios, ou só existe assim na colônia Nosso Lar? Olha, quando surgiu o livro Nosso Lar, em 1944, que ele foi publicado na sua primeira edição, o livro foi tomado por muitos espiritistas como se fosse uma espécie de ficção científica, porque André Luiz trouxe tão assim próximo, tão objetivo o mundo espiritual, tão assim palpável ao nosso alcance, que causou até estranheza. O que Allan Kardec trouxe para nós no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, principalmente na segunda parte do Céu e Inferno, com as entrevistas que realizou, André Luiz materializou, digamos assim. E é tão interessante que quando, num trabalho em equipe, nós empreendemos um projeto chamado A Vida no Mundo Espiritual, estudando a obra de André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda fez uma apresentação na psicografia do querido Di, que nos causou assim uma alegria muito grande. E ele disse que, com relação às revelações da espiritualidade, trazendo para nós esses apontamentos, essas lições em torno de como fica a vida, a nossa vida depois que a gente parte da Terra, a gente poderia entender que o Espiritismo foi um antes, e a gente poderia dizer, nesse quesito, um outro depois da revelação que André Luiz nos trouxe. Entendendo André Luiz como uma espécie de pleiade de espíritos, não é isso? Ali uma equipe trabalhando com a própria presença de Emmanuel, do Dr. Bezerra de Menezes, como a gente aprende no livro Testemunhos de Chico Xavier, da nossa querida e inesquecível Sueli Caldas Schubert. E a gente vê como André Luiz teve esse cuidado, junto com essa equipe, de trazer didaticamente para nós a apresentação de como essa realidade do outro mundo. Então, nós temos a colônia Nosso Lar, trazendo toda essa estrutura organizativa, a administração, o funcionamento, os trabalhos, as atividades, não é isso? Coisas que nós temos aqui na Terra e que do outro lado, no mundo espiritual, que é a nossa pátria verdadeira, a gente tem muito maior, digamos assim, envergadura. E foi isso que ele quis nos trazer. Então, são vários os departamentos, vários os ministérios, alguns vinculados mais à crosta da terra, digamos assim, ainda no seu aspecto de atender às nossas necessidades, ainda praticamente, digamos, materializadas, ou muito próximos das necessidades, né, humanas ainda. E também os ministérios mais vinculados aos planos já superiores, em contato com regiões assim mais elevadas. Tanto é que o próprio Nosso Lar, considerando alguns ministérios, a gente pode dizer que ele está instalado no umbral, não é? Então, nesse sentido, que é uma porta de acesso desses espíritos, desses irmãos em necessidade, para que possam receber ajuda. Então, lá tem toda a organização, incluindo a recepção dos desencarnados, assim como tem também a preparação para aqueles que vão reencarnar. Está muito bem exposta na obra Missionários da Luz, todo esse trabalho da reencarnação. E é algo assim maravilhoso que a gente vê como tudo se processa, como há o planejamento, como há a organização, que a gente fica assim admirado diante da bondade e da misericórdia de Deus. Então existem sim esses departamentos, existem essas organizações que trabalham junto desses, digamos, arquitetos da espiritualidade, esses engenheiros, para promoverem o processo da reencarnação, que é uma bênção divina. A gente entende, não é? Por que nós estamos aqui encarnados? Kardec trata desse assunto na questão 132 do Livro dos Espíritos, não é? Qual o objetivo da encarnação? Nós estamos aqui para efeito de prova, de expiação, de missão, em alguns casos, não é isso? Todos estamos para evoluir. E a segunda parte da resposta é que todos estamos aqui também para colaborar na obra divina. Isso dá um sentido à nossa vida impressionante. Na questão 167, Kardec vai, na sua genialidade codificadora, perguntar qual é o objetivo da reencarnação, que é a volta do espírito ao novo corpo
de carne, não é, queridas e queridos? Então, por que a gente retorna? E o primeiro ponto é a expiação. Melhoramento progressivo da humanidade. Senão, onde é que estaria a justiça de Deus? Veja, então a reencarnação é um instituto divino, é uma bênção da prova do amor e da misericórdia do Pai para o querido, que certa feita o querido o descreveu, sentindo a presença dele, o vislumbrando aqui na nossa casa, na minha residência, no nosso lar aqui, ele o viu sentado a um sofá e com as pernas estendidas colocadas sobre uma espécie de puff, uma cadeira, um puff assim. E Divaldo assim o descreveu. Era exatamente como o paizinho ficava, como ele costumava sentar, todos os dias. E Divaldo não sabia disso e nos descreveu. E o papaizinho sempre dizia assim, Deus é tão bom que ele nos concede a lei de causa e efeito, nos concede o tempo e a reencarnação, porque a reencarnação nos propicia a evolução. Então, queridas e queridos, evidentemente a diversidade é muito grande, a extensão da criação divina é infinita, e a atuação dos espíritos também na cocriação em plano maior com Deus, e a depender da nossa condição como a minha inferior em plano menor, evidentemente vai atendendo às necessidades daquele conjunto, daquela circunstância, daquele momento, daquela comunidade, digamos assim. Então, as colônias, elas vão atender às necessidades daquele grupo que está recebendo. A sociedade, a comunidade que ela recebe e que ela vai atender diante das necessidades que tem. Então, não poderíamos dizer que há um padrão, que há uma coisa que seja absolutamente idêntica, mas certamente a colônia Nosso Lar traz para nós um exemplo de organização com excelente funcionamento, uma gestão, não é, que a gente diria assim, de alto nível para o nosso aprendizado, para que tudo possa funcionar adequadamente. Eu só queria fechar aqui trazendo desse livro que é Lampadário Espírita. Divaldo lembra que esse livro foi publicado em 1969, caro Jim. E aqui Joana de Ângeles, ela vai trazer para nós assim, planta a tua árvore, renova o jardim da tua casa, varre o solo que espera a limpeza, faze algo. Tão simples, não é, gente? Então a gente reencarna para evoluir, para fazer alguma coisa de bom, aproveitar o tempo, fazer o melhor ao nosso alcance. Então, que a gente possa aproveitar com a certeza de que a nossa encarnação, o fato de estarmos aqui hoje, tem um amparo da espiritualidade, tem a proteção divina, tem um investimento misericordioso de espíritos anônimos que estão acreditando no nosso êxito. Por isso, o papaizinho também dizia, feliz daquele que é mais, assim, rico ao partir do que quando aqui chegou. É um bom aproveitamento da reencarnação. Divaldo, você poderia nos falar algo sobre a epilepsia na ótica da doutrina espírita e se seria recomendado ao epiléptico participar de reunião mediúnica? De maneira alguma. O portador de um transtorno cerebral que resulta numa convulsão epiléptica deve merecer cuidados especiais, porque a convulsão ataca em qualquer momento e pode também atacar durante a sessão mediúnica. E aqueles que estão na sessão mediúnica, se não tiverem conhecimento do que se trata uma convulsão epiléptica, irá confundir, pensando se tratar de uma comunicação espiritual. Façamos então a seguinte reflexão. Existem fenômenos cerebrais que produzem esses estados paroxísticos. São fenômenos orgânicos, eminentemente doentes, problemas de distúrbio cerebral. E existem transtornos emocionais que levam a pessoa a estados aparentes de epilepsia, de histeria, de convulsão, e eles têm a causa em espíritos obsessores. O trabalho inicial, portanto, junto a um epiléptico, é acompanhar o diagnóstico médico,
através do eletroencefalograma, para verificar se se trata inicialmente de um problema orgânico ou de um problema espiritual. O problema espiritual, depois de um certo tempo, torna-se problema orgânico. Vamos dizer que é um raio de sol incidindo demoradamente sobre uma substância de natureza favorável ao fogo, queima. Pegamos um pedaço de papel, colocamos no sol, uma lente no meio, aumenta a força do raio e ele incendeia. Disse-á que o papel fez uma autocombustão. Não, o papel sofreu a interferência de um raio mais poderoso do que suas fibras e auto-incendiou-se. Então, nós temos pessoas que são portadoras de mediunidade, dirigida por espíritos baixos, perversos, doentes, resgatando os crimes que foram praticados no passado. Neste caso, ele não deve ir à reunião. Participará das doutrinárias, como esta ou outra. Irá estudar a mediunidade dele e fará o seu tratamento sem a presença na sessão mediúnica. Porque o espírito mau, para se comunicar, não necessita unicamente da presença da vítima. O espírito não tem dependência de lugar. Ele pode comunicar-se em qualquer parte. Lembrem que Jesus faz uma imagem quando conversa com Nicodemos. Observa o vento, sopra uma e outra direção, e ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Hoje, com os instrumentos meteorológicos, temos uma ideia onde começa um tsunami, um vendaval, mas não sabemos em que direção ele vai. Supõe-se, através dos mapas, que ele tome tal ou qual direção, graças à temperatura na Terra. É o caso do chamado fenômeno Ninho, fenômeno Ninha, entre o mar, no Golfo do México, e o Oceano Atlântico. Na atualidade, nós estamos experimentando este fenômeno. O fenômeno Ninho está permitindo que os mares recebam maior incidência de raios caloríferos e os mares lançam na atmosfera. Então, nós temos ondas altas de calor quando há explosão do Sol ou quando há qualquer outro fenômeno da natureza. Então, é conveniente não levar. Há pessoas fanáticas que acham que tudo é espírito. A pessoa vai indo tosse, você está com espírito. Nós somos pessoas humanas, somos também espírito, temos também problemas, mas o nosso ato moral atrai outros espíritos da nossa qualidade moral. Se eu sou mentiroso, traiçoeiro, indiferente, eu atrago um espírito baixo. É natural, o velho ditado, dize-me quem és e eu te direi com quem andas. Aqui agora invertamos, dize-me com quem andas e eu te direi quem és. Então notem, por exemplo, nas Cracolândias, não estão ali somente filhos de pobres, porém jovens viciados, que tanto podem ser pobres, sem teto, como podem ser milionários. E viciados eles vão para um campo semelhante. Se nós formos a um espetáculo de ópera, veremos que ao sair, quem gosta da ópera faz um grupo e comenta. Eu nunca me esqueci de um dia que eu estava em São Paulo e caminhando por uma das principais avenidas do centro, passei numa casa de música e estava tocando a 9ª Sinfonia de Beethoven. Eu então parei para ouvir. Nesse momento saiu um meninozinho bem gordinho, daqueles assim gordinhos apaixonados, e disse assim, que droga, essa música. Quer dizer, ele gostava de um samba, a sua finalidade era de uma música movimentada. E então quem gosta, por exemplo, do carnaval,
com certeza absoluta, não gosta de Beethoven. E muito menos daqueles que são os clássicos. Schumann, eu tenho amigos que gostam muito de música clássica, mas ele diz assim, Schumann, Ave Maria, este cara eu não vou de forma nenhuma, porque depende da sensibilidade de cada um de nós. Eu tive uma vez uma decepção muito grande com um amigo de alta cultura. Eu o respeitava pelo alto nível cultural. Até o dia que ele disse, Valdo, você já assistiu tal filme? Eu disse, não tive a oportunidade. Ele disse, assista, você vai ficar apaixonado. E aí eu fiquei interessado. Procurei, pedi um dos meus filhos para ligar a televisão e ligar no canal, na coisa. Ele ligou, era desenho animado. Eu disse, o quê, meu Deus? Aí eu vi aquele culto que lia enciclopédias, que estudava Platão, ali, mastigando chiclete e outras coisas. Era o seu estado intelecto moral. Eu disse, ele vai precisar muito de voltar, desde Platão para agora, os filmes daí, as ninjas, as não sei o que, ninjas e etc. Era o nível dele. Então, ele não gostava de Schumann, que se suicidou, afinal, ele era um depressivo, e que eu gosto exatamente porque ele era um depressivo. O esforço que ele fez para não se matar. E então aí, eu acredito que nessa depressão profunda, ele foi inspirado por espíritos inimigos e culminou a sua vida na autodestruição. Desse modo, não é conveniente levar nem o depressivo, nem pessoas com problemas psiquiátricos para a sessão mediúnica. Imagine levar uma pessoa impressionável. Ele vai à sessão e o espírito diz assim, vou lhe matar. Onde você for, ele pensa, você vai sair daí muito pior, com mais medo, com pavor, e não vai querer saber disso. Ele fica em casa, ora, na mesma hora, os espíritos vão, convidam os desencarnados maus, trazem a sessão e ele nem sabe. Por exemplo, em nossa sessão mediúnica, os guias espirituais ajudam as pessoas, mas nós não perguntamos quem é. Não interessa. E não interessa saber se é fulano, se é beltrano, se é ciclano, porque muitas pessoas me dizem, eu frequento há tanto tempo e nunca senti nada. Graças a Deus. Toda vez que eu ia sentir, foi tirado antes de você sentir. Só que você não sabe. A caridade é anônima. Quanto maior fazermos o bem, fazer uma coisa natural, melhor. Desse modo, uma pessoa que está muito doente, com uma enxaqueca, com um transtorno estomacal, com um distúrbio de natureza emocional, que tem um transtorno de sentimento, eu gostaria de ser sessão mediúnica. Não. Assista à doutrinária para entender o que você tem. E os centros espíritas cuidarão de afastar as entidades perturbadoras. Obrigado, Divaldo. Geraldo, uma pergunta do público aqui de Salomé. Ela diz o seguinte: é verdade que após desencarnar por suicídio, o espírito fica a vagar e sofre na Terra pelo tempo equivalente em que viveria entre os encarnados? Não é verdade. A gente poderia dizer que é uma fake news. Tem que ligar o microfone, Capete. Ligue o microfone. Não estamos ouvindo. Pronto, agora está bom. Agora? Agora sim. Ok. Obrigado. Nós diríamos que esta colocação, ela não é verdadeira, porque se nós tivermos esta informação como verdadeira, é como que se houvesse uma espécie de castigo, de punição de Deus. E a gente sabe que Deus é um Pai de amor e de bondade, assim a gente aprende no Espiritismo. É mais acertado pelo que a gente aprende nos estudos, pela revelação dos Espíritos, que o espírito que foi suicida numa encarnação, dado o momento, ele possa, numa futura encarnação, não necessariamente a subsequente, mas em algum momento também, a depender do planejamento, que ele vá cumprir aquele tempo que ficou faltando.
ou seja, que ele abreviou pelo autocídio, pelo suicídio. A expressão autocídio, ela é muito utilizada pela mentora, benfeitora Joana de Ângeles, não é? Tanto é que aqui nesse livro Vida Plena, que é uma obra-prima, ela vai nos dizer o seguinte, que o autocídio pode se manifestar através de um surto, assim, de um momento para outro, não é? Ou vagarosamente, quando se vai cedendo ao pessimismo e à falta de trabalho. Veja como a espiritualidade superior, e no caso aqui nós estamos falando de um espírito que conviveu com Jesus, não é? Joana de Ângeles, à época do Cristo, da sua estada entre nós, era Joana de Cusa, como nós temos essa revelação através da biografia dessa querida benfeitora, a gente verifica que há uma coadunação, há um alinhamento impressionante com os textos da codificação kardeciana. Quando o Kardec exatamente pergunta o que levaria uma pessoa que aparentemente está bem, que não lhe falta nada e tudo, né, levar essa pessoa ao suicídio. E uma das respostas, que está em 3 partes, não é exatamente assim: o desgosto pela vida, a falta de interesse, a ociosidade, a falta de fé, ou até a saciedade. Que a pessoa aparentemente tem tudo, então não tem razão de viver. Ou ela se sente sem o interesse em fazer alguma coisa, perde a razão de viver, porque o sentido da existência está na utilidade, nós sermos não utilitaristas, mas úteis, de nós cumprirmos a nossa tarefa aqui. Então, quando a pessoa, por uma razão ou outra, e vale dizer aqui, o autocídio, o suicídio, sempre estes nossos irmãos, e Kardec cataloga na segunda parte do livro Céu e Inferno, inclusive categorizando estes nossos irmãos em estado de suicídio, se manifestando e trazendo exatamente as suas dificuldades, os seus arrependimentos, a ilusão, porque, via de regra, o suicida, o autocida, ele acha que ele vai acabar com a dor, com o sofrimento. Porque, no fundo, os estudos vão revelando que ele não quer se matar, mas ele quer acabar com aquela dor, com aquele sofrimento. E quando ele se depara com a própria vida que continua após a morte, porque essa é a grande revelação que André Luiz constatou, né? Diante da morte, defrontou-se com a vida, a realidade mortal, porque nós somos espíritos imortais. Então, o autocídio, o suicídio é uma ilusão, é um engano, é um engodo. E não é uma atitude de coragem, como a gente já ouviu algumas pessoas falando, nossa, às vezes há a ideação suicida, mas não se tem a coragem, porque é um covarde e ele não comete o ato. Tomemos cuidado, porque a pessoa que acaba cometendo suicídio é um irmão nosso que merece consideração, respeito e oração. O espiritismo é inclusivo, a gente não exclui a ninguém, todos merecem ser incluídos na misericórdia do amor. Então, a oração vai beneficiar muito o suicida também, porque ele pode ter aquele momento de lucidez, de arrependimento, e aí receber uma ajuda. Ele não precisa ficar vagando o tempo que ele teria de vida, imagina, no plano espiritual, ou vagando aqui pela Terra, em estado de perturbação, até completar esse tempo. Na verdade, ele pode ser resgatado antes. Ele pode ter um despertamento muito antes desse tempo, até se preparar para uma nova encarnação. E aí sim, nessa nova encarnação, poderá ter um período complementar do que ficou faltando numa anterior. Por isso que acontece, às vezes, determinadas desencarnações que a gente não entende, né? Às vezes até em tenridade, não é isso? E a gente vai ver se são complementos, possivelmente. Não é uma coisa absoluta, porque a lei de Deus ela é tão ampla, ela é tão assim misericordiosa que as possibilidades são praticamente infinitas, então sempre haverá uma possibilidade diferente da gente receber o apoio, o amparo, a ajuda divina, e isso é extremamente consolador. Mas tomemos assim esses nossos irmãos e irmãs como aqueles que merecem o nosso apoio, a nossa consideração. André Luiz, ele foi tido como suicida. Ele jamais pensaria nisso, mas foi um suicídio inconsciente, cometeu um suicídio indireto através dos abusos. Então, é preciso a gente cuidar bem das nossas energias, das nossas forças, cuidar bem desse, né, é o que
Manuel Filomeno de Miranda fala da vilegiatura carnal, né? Tão bonito esse termo. Nós estamos revestidos desse soma, desse corpo maravilhoso, que é mais que uma máquina, uma ferramenta, é um sistema que a gente precisa valorizar mesmo em todos os sentidos, utilizando os nossos, né, recursos vitais, os fluidos vitais, diria até a última gota ali, né? O último halo para a gente poder viver da melhor forma possível, aproveitando bem essa estada aqui. Então, não tomemos os nossos irmãos suicidas como aqueles que vão ficar sofrendo eternamente, ou que vão ter que completar todo o tempo que não fizeram aqui no estado de sofrimento, vagando em perturbação pela terra. Pela oração, por um estado de consciência, por um despertamento, por uma boa vontade, por uma disposição, eles podem ser resgatados como o amor da nossa querida mãezinha da humanidade. E a mãe de Jesus, a Maria Santíssima, ela faz num trabalho lindo, através de uma equipe maravilhosa, que são os samaritanos, resgatando esses nossos irmãos nos vales, nos abismos, nas cavernas, nas regiões mais sombrias, porque o próprio indivíduo, quando comete um ato desse, ele se autocondena. Ele é como se não se sentisse digno de ser filho de Deus. E ele precisa reconhecer a presença divina na sua intimidade, porque nós todos somos filhos desse Pai, que é tão bondoso, tão amoroso. E aí, quando a gente tem esse despertamento, como teve André Luiz, pela oração se conectou à espiritualidade e percebeu o amparo. E a dona Ivone do Amaral Pereira, querida médium, missionária, trabalhadora, nos traz esta revelação linda na belíssima obra do Camilo Castelo Branco, né? Camilo Cândido Botelho, Memórias de um Suicida, um clássico que merece ser lido e estudado. E a gente vê como a oração é importante para auxiliar esses nossos irmãos, porque é um escudo, é uma proteção, é uma bênção, é uma dádiva, é um amparo e é assistência de que todos nós necessitamos para seguir o nosso curso com segurança, como fala aqui Joana de Ângeles no livro Vida Plena. Tem outro livro que se chama Vidas Vazias, e eu acho muito interessante, viu, tio Di? Vidas vazias no plural e vida plena no singular, porque a vida plena, a vida imortal, a vida do espírito, a vida valorada e valorizada, exatamente nessas virtudes do bem, ela se torna plena com Deus. Muito obrigado, Geraldo. Divaldo, como vencer o processo de auto-obsessão? Como vencer as iniquidades da alma? A auto-obsessão é um transtorno psiquiátrico muito grave, porque são ideias que a pessoa traz de outras reencarnações, culpas, muitas ações nossas que são desconhecidas dos outros permanecem no nosso conhecimento e se transforma num aguilhão em nosso cérebro. Uma pessoa que acha cometido um crime e depois se arrepende, termina por fazer a auto-obsessão. Porque fica lembrando, agora que passou a raiva, que os interesses mesquinhos não resultaram na felicidade dele, o bandido ou o criminoso, e começa a achar que não deveria ter feito. Então não consegue tirar da mente aquele instante fatal, porque depende tudo de um instante. Quantas vezes estamos ótimos e uma informação insignificante nos transtorna e ficamos uma fera, a ponto de dizer, não é a pessoa que eu conheço, porque não é possível que a pessoa mude desta forma. E é o que nós falamos na última terça-feira, é o demônio interno, é o que a psiquiatria chama nossos demônios interiores. Os psicólogos usam muito os nossos demônios, não acreditando nos espíritos que seriam tradicionalmente os demônios, eles convertem esses espíritos em que nós acreditamos em transtornos demoníacos da própria personalidade. Então nós vimos obsessões incríveis. Eu vou ilustrar com um caso que me preocupa até hoje. Faz uns 50 anos,
alguém foi levado aqui ao centro, noutra sede. Era uma menina de 16 anos, mais ou menos, que estava absolutamente dominada. Ela foi retirada da casa de psiquiatria que havia então aqui em Salvador e veio com camisa de forças e levou lá ao centro. Eram já umas 2 horas da manhã, na hora que eu a atendi, e percebi que se tratava de uma obsessão. Então, atendi o espírito, conversei e pedi para ele deixar a moça em paz. Sem muita discussão, ela recuperou a lucidez. Estava, fazia 2 semanas, em camisa de força, no sanatório. E então eu pedi para tirarem da camisa de força. E os enfermeiros disseram que não. Houve uma pequena discussão, eu digo, olha, no sanatório você manda, mas aqui você não apita, porque você não entende nada. Você aqui é um espectador. E o espectador não opina. Olha, depois ele gosta ou não gosta. Tira a camisa de força. Ele insistiu, eu tirei a camisa de força da moça e ficou entendido que ela era uma obsidiada. Depois o espírito veio, era um familiar do seu pai. Enfim, depois de umas 3 ou 4 reuniões mediúnicas, o espírito resolveu mudar de comportamento. Ela se casou, tinha 16, aos 20 anos casou-se, teve um filho, e esse filho era o antigo obsessor. Havia, então, entre ele e o sogro, uma arranhadura. Os dois não se davam, porque havia o problema do passado. E foram ficando cada vez numa situação pior, e o senhor, que se tornou espírita, me comunicou o fato. Eu digo, traga a menina para eu ver. Nós teremos uma conversa em particular, veremos. Por fim, ela voltou a frequentar, e, claro, se libertou daquela situação. O que aconteceu? Nesse ínterim, ela era dedicada a um trabalho profissional. E criou a ideia, notem que coisa curiosa, que havia usado mal de parte do patrimônio da empresa. E havia ludibriado o pai. Ela fez umas operações imobiliárias muito confusas e terminou culpando-se do insucesso. Esteve agora com o psiquiatra, ele tentou tirar da sua mente, fez todas as técnicas para este quadro, para esta patologia. Fez hipnose, fez regressão de memória, encontrou o momento em que ela comete o engano e aparentemente ela se curou. E deu-se conta que era melhor fazer de conta que aquilo não lhe impressionava do que ficar demonstrando estar doente. Ela voltou até mim e eu disse, minha filha, não esconda a sua doença. Você continua com aquela ideia fixa. Vamos analisar. Você não fez aquele ato. Seu pai, que é o perdedor, diz-me e diz a você que é uma ideia que você tem. Pois bem, esta moça introjetou de tal forma que há mais de 5 anos ela já percorreu dos melhores psiquiatras do Brasil, alguns de Viena, em homenagem a Freud, e ainda hoje ela me escreveu assim, tio Divaldo, eu sei que vocês todos são bons comigo, mas não me sai da cabeça o crime que eu cometi contra meu pai, uma auto-obsessão. Então, o paciente, mesmo que não acredite nele, deve aceitar a orientação médica, porque o médico é que está com a razão lógica. Ele está numa deficiência de memória, de lembranças. A sua memória restaurou alguma dívida, e como essa dívida está cobrando ser resgatada, ele adota essa dívida como hoje. Quantos de nós nos lembramos de certos casos da juventude, da maturidade, e dizemos, para que eu fiz aquilo? E quanto mais pensar, pior. Solução, terapia. O que está feito não pode ser refeito. Pare, aceite. Pois não, eu roubei, não vou roubar mais. Então vou repor o dinheiro que eu roubei e pronto.
faça a paz de consciência. Mas lembrando que a auto-obsessão com o filho, com a esposa, com alguém, é um trabalho que exige muita paciência e muito tempo, naturalmente. Obrigado, Divaldo. Nós chegamos aqui ao encerramento hoje da nossa reunião. Eu agradeço a todos vocês que estiveram aqui presentes de forma pessoal, aqueles que nos assistem remotamente pelo Web TV Mansão do Caminho e também pelos canais virtuais, a nossa equipe técnica do Júnior e do Sérgio, que estão aqui presentes, a Jane, que é a nossa tradutora de Libras, e é o nosso Geraldo Campetti, a quem eu passo a palavra agora para se pedir de todos nós. Queridos e queridas, é uma satisfação muito grande nós estarmos juntos. E eu queria, nesse momento, Mário Sérgio, Solange, Caro Di, agradecer essa oportunidade. Como vários comentários, são momentos de luz, são momentos de paz, que nós nos sentimos tão envolvidos pela espiritualidade. E talvez daqui umas 10 mil encarnações, viu, tio Di, eu chegue assim até essa sua memória, quem sabe, né? Essa inteligência toda, essa lucidez e essa referência que você nos traz com tanto amor, com tanto carinho. Você não precisa dos nossos elogios, mas fica aqui publicamente colocado todo o nosso amor a você, como missionário, como trabalhador, apóstolo do bem, trazendo-nos com tanta clareza elucidações em torno de temas que suscitam dúvidas e que a gente procura as respostas. É muito importante nós entendermos esses momentos, Mário Sérgio, que nós estamos vivendo, que é de transição planetária. E a gente vê como a espiritualidade vai preparando ao nos trazer, através da psicografia de Divaldo Franco, nosso querido amigo, uma obra de Manuel Filomeno de Miranda no rumo do mundo de regeneração. E depois de algum tempo, breve tempo, nós temos exatamente um outro livro que é Mundo Regenerado, de Joana de Ângeles. Esse é o momento que nós estamos vivendo, repleto de desafios e de oportunidades. Se nós soubermos bem trilhar este caminho, seguindo as pegadas de Jesus, quando nos indica com clareza: eu sou o caminho, a verdade e a vida, nós teremos, indubitavelmente, os recursos necessários para já vivermos a felicidade relativa aqui na Terra. Pelo menos o início dela, quando nós sentimos a satisfação de fazer o bem ao nosso próximo, a alegria de servir ao outro, de estendermos as mãos ao necessitado, de colocarmos o amor em ação, que é exatamente a bandeira do Espiritismo, quando nos ensina que fora da caridade não há salvação. Fora da prática do bem não há felicidade. Portanto, todos nós estamos aqui para sermos felizes e colaborarmos com a felicidade do nosso semelhante. E não tenhamos dúvida, como foi colocado, esta casa, esta mansão é de paz, é de luz, é do caminho que nós devemos seguir para estarmos juntos com Deus nosso Pai, com Jesus nosso Mestre, na intimidade do nosso coração, porque a gente reconhece essa presença tão agradável e tão boa, a nos fazer tanto bem em cada passo que nós damos, que possamos seguir perseverantes, incansáveis, nos momentos de transição, de travessia, de trânsito em que nos encontramos, para que a gente possa se fazer digno de aportar, ainda nessa caminhada, já o mundo de regeneração, que começa, evidentemente, como nos ensina o nosso querido Adilton Pugliese, regenerando a nós mesmos. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado por tudo, que todos fiquem bem. A nossa gratidão especial a esta casa de luz, a esta casa do caminho, a esta mansão
que nos acolhe e nos protege a todos nesta jornada. Muito obrigado, Geraldo. O aplauso do público para você. Nossa gratidão à professora Solange, que nos fez companhia, e a Divaldo Franco, que esteve aqui conosco também, a quem eu passo a palavra agora para o encerramento da nossa reunião. Vamos utilizar deste momento de reflexão para recebermos o auxílio do mundo espiritual através dos nossos médiuns no passe de recuperação da saúde. Vamos orar. Pedimos aos médiuns para que tomem seus lugares. Senhor, agora que expusemos o teu pensamento através da doutrina espírita, suplicamos o teu auxílio para aqueles que irão transmitir-nos as energias magnéticas, os passes, as vibrações de saúde e de paz. Permite que eles sejam imantados das forças vibratórias do universo, no sentido da edificação do bem e da caridade. Também te pedimos por nós próprios. Cada um de nós é um universo complexo, necessitando de apoio para os vários movimentos da nossa evolução. Também te pedimos pela nossa família, aqueles a quem amamos ou não, e se encontram em nosso grupo familiar. Pedimos-te também pelos nossos inimigos, aqueles que se comprazem em gerar-nos dificuldades, pelos maus, que não têm ideia do mal que se está fazendo a si mesmo quando se adota essa conduta negativa. Ainda te suplicamos pela nossa casa. Abençoa nossa casa, dedicada ao bem. Abençoa os seus frequentadores, os seus buscadores de ajuda, todos aqueles que aportam em nossa embarcação. Suplicamos pelos desencarnados queridos, pelos suicidas, pelos obsidiados. Também nós te rogamos, Senhor, por aqueles que se dedicam ao bem e são combatidos tenazmente, pelos doentes, portadores de enfermidades irreversíveis, pelas pessoas que perderam praticamente tudo, menos a tua misericórdia. Também nós te pedimos, Senhor, pela paz em nosso lar, pela paz no Brasil, num momento grave como este. Pedimos-te responsabilidade dos nossos governantes, em palavras e atos. Pedimos-te pela paz no mundo, essa paz decantada e fugidia. Abençoa nossa água, faze que se impregne de energias saudáveis e que nos faça bem. Agora voltamos ao lar,
que os bons espíritos sigam conosco. Agradecemos a sua presença e inspiração. E em nome de Deus, da Mãe Santíssima de Jesus, com a gentileza dos Espíritos bons, encerramos a nossa reunião, formulando votos de harmonia para todos nós. Está encerrada a nossa reunião.